Eu não sei se você já parou para observar, mas pessoas com cabelo ruivo são extremamente raras dentro da espécie humana. Na verdade, para nascer com cabelo ruivo, essa pessoa deve ter o pai com cabelo ruivo e a mãe também com cabelo ruivo. Mas também é possível nascer com cabelo ruivo tendo a pessoa um pai ou a mãe com cabelo preto e o pai ou a mãe com cabelo ruivo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: é possível nascer com cabelo ruivo tendo pai e mãe com cabelo preto? E a resposta é sim, é possível. Na verdade, a condição de cabelo ruivo, ela se encaixa no padrão de herança chamado herança recessiva. E quem explica isso é a genética. Um dos primeiros caras a se perguntar como a herança, ou seja, as características genéticas são passadas de pai para filho, foi o monge chamado Gregor Mendel. E daí saiu a tão famosa primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, a aula de hoje é uma continuação da aula passada, onde nós aprendemos os principais conceitos dentro da genética. Na aula passada eu falei para você que a partir daquela aula você seria capaz de compreender a primeira lei de Mendel. Estou aqui cumprindo a minha palavra. Hoje nós vamos abordar a primeira lei de Mendel. Então, sem mais enganação, pega caderno, pega caneta, que o slide já está na tela. Pessoal, antes de fato entrar na primeira lei de Mendel, é preciso a gente ter algumas coisas em mente. Antes mesmo de Mendel aparecer no cenário, as ideias da hereditariedade já passou por outros autores. Inclusive, é muito comum na agricultura a gente cruzar espécies específicas para ter uma qualidade de alimento melhor. Inclusive, dentro da própria agricultura, antes de ter pensadores mais renomados, como Aristóteles, por exemplo, essa ideia de cruzar indivíduos parecidos com boas características, digamos assim, já era bastante adotada. Se você parar para observar aqui, ó, nessa imagem, nós temos à esquerda um dos primeiros milhos que eram encontrados na natureza. Só que o ser humano, ele foi cruzando milhos com características, com condições mais favoráveis, como por exemplo, o tamanho da espiga maior, o tamanho do grão de milho maior, e sempre que a gente cruzava, recebia novos milhos agora com a condição maior. Ou seja, cruzava milho maior com milho maior e nascia um milho maior ainda. A gente fez isso tanto que chegamos ao milho de hoje. O milho de hoje, pessoal, ele é grandão assim, ó, mas ele é fruto de uma seleção que a gente chama de seleção não natural, ou seja, é uma seleção artificial. E essa seleção é artificial porque o homem se envolveu diretamente no cruzamento das espécies de milho. Mas, teorizando um pouquinho mais, um dos primeiros caras que vem trazer essa ideia de hereditariedade para a espécie humana foi o Aristóteles. Observe o que ele falou, ó, o homem e a mulher tinham contribuições diferentes a dar. Por exemplo, o sêmen determinaria a forma. Olhe para cá para essa imagem, ó. A forma desse menino aqui é determinada pelo sêmen, tá? Enquanto a menstruação fornecia os materiais necessários para a formação desse pequeno embrião. Aqui está a contribuição feminina, por exemplo, para Aristóteles na menstruação. Então a mulher fornecia a menstruação, o homem fornecia o sêmen, que seria a forma dessa criança, e os dois combinados daria origem a um novo ser. Avançando um pouquinho no tempo, a gente chega no Anton Leeuwenhoek, não sei pronunciar esse nome certinho, tá? Mas ele foi um holandês, pessoal, que além de trabalhar muito bem com o estudo dos microscópios, um dos primeiros caras a desenvolver o microscópio, ele foi o primeiro cara que observou o sêmen. E ele observou que no sêmen tinha espermatozoides, que ele chamou de espermatozoide porque ele acreditava ser pequenos animais dentro do esperma. Observando ainda mais recentemente, o Oscar foi um alemão que ele observou que a fertilização ocorria pela união do espermatozoide com um único óvulo. Então esses caras foram os pioneiros a investigar como o ser humano se formava. Mas eles não conseguiram resolver os seguintes questionamentos, olha só. Porque muitas vezes os descendentes não são parecidos com os progenitores. Ou seja, por que muitas vezes nós temos um filho, um irmão que não é parecido com o pai? A gente já logo vai falar, não, é porque a mãe ou o pai pulou a cerca. Nada a ver, pessoal. Um segundo questionamento é o seguinte. Às vezes a característica pula de gerações, mas por quê? Como assim, professor, pula de geração? Veja só, seu pai tem olho preto, sua mãe tem olho preto, você tem olho azul, e depois seu filho, você acreditando que teria olho azul, não, volta a ter olho preto. Por que essa característica do olho preto, por exemplo, ela pulou uma geração? E digo mais, às vezes, pais de cabelo crespo e mãe de cabelo liso resultam em um filho com cabelo ondulado, como se fosse misturado. Por que isso ocorre, na verdade? Então, para resolver essas questões é que entra o famoso Gregor Mendel. E aqui a gente entra, de fato, na primeira lei de Mendel. Pessoal, Mendel, ele era um monge, tá? Ele vivia no monastério. Ele era um exímio matemático, então entendia muito de conta, e também ele entendia muito de
botânica. Na primeira lei de Mendel, ele vai falar que essa lei, ela obedece 2 critérios. Ela também é conhecida como lei da segregação dos fatores, que a gente já vai ver o que é, e lei da pureza dos gametas. Vamos lá, vamos com calma, observe comigo. Nós temos aqui um gatinho, tá? Imagine que esse gatinho, ele tem o olho vermelho. E esse olho vermelho desse gatinho, ele é conduzido devido ao alelo dominante chamado de azão. Se você não sabe o que é alelo, volta na aula passada, que foi aula sobre conceitos. A gente está observando que esse gatinho, na verdade, ele é heterozigoto para esse gene, para esse alelo chamado de A. Por que ele é heterozigoto, professor? Porque ele tem uma letra maiúscula e uma minúscula. Ele é azão e ele é azinho. Um azão, por exemplo, veio do gato e um azinho veio da gata, juntando esse gatinho heterozigoto. Show de bola? Como esse A, ele é dominante, quer dizer que a cor do olho vai obedecer a característica de A. E A tá falando o seguinte, ó, a cor do olho vai ser vermelho. Se o azinho fosse dominante, esse gato teria a cor do olho azul. Tudo bem? Só que veja o seguinte, quando esse gato for formar gametas, se for um gato macho, os gametas serão os espermatozoides. Se for uma gata fêmea, os gametas serão os ovócitos. Quando esse gatinho macho for formar gametas, um espermatozoide não pode levar o azão, o gene, o alelo azão, que está num cromossomo, e levar o azinho junto. Ele vai ter que separar esses gametas, que foi isso que eu coloquei para você, ó. Durante a meiose, que eu já vou revisar com vocês o que significa meiose, tá? Essa aula é completa. Durante a meiose, os gametas, eles são separados. Isso quer dizer que um espermatozoide vai levar o azão, estou desenhando um espermatozoide para vocês, e o outro espermatozoide vai levar um azinho. Mas pelo amor de Deus, bota na sua cabeça, nunca um espermatozoide vai levar um azão e um azinho junto, ou seja, não vai levar os 2 cromossomos juntos, para a primeira lei de Mendel. Tudo bem? Pessoal, Mendel chamava alelo não de alelo, mas sim de fatores. Isso porque Mendel ainda não entendia sobre os conceitos de genética que a gente entende hoje. Portanto, a primeira lei ela é chamada de segregação dos fatores, porque na verdade a gente está segregando, estamos separando os alelos. E o que são os alelos? São os genes que estão cada um em um cromossomo e a gente separa esses cromossomos para formar gametas. Portanto, a gente está separando os alelos, estamos separando os fatores. Por isso a primeira lei ela é chamada do seguinte, ó, lei da segregação dos fatores. Cada característica genética é condicionada por 2 fatores, ou seja, 2 alelos de um certo gene. Nesse nosso exemplo, o gene é o gene A, que tem 2 alelos, um azão que veio do pai, por exemplo, e um azinho que veio da mãe. Quando esse gato vai formar gameta, ele separa novamente, e o azão vai para um espermatozoide e um azinho vai para outro espermatozoide, ou seja, separou os gametas. E por isso, a primeira lei de Mendel ela é também chamada de pureza dos gametas, porque cada espermatozoide está indo somente com um gameta. Olha aqui, ó, pureza dos gametas, os alelos se separam durante a formação dos gametas, chamado de segregação independente, porque vai cada um para o seu lado, e cada gameta recebe apenas um alelo desse par. Portanto, não existe gameta com um azão, azinho junto. Um A vai para um lado, o outro A vai para o outro lado. Tudo bem? Esse processo ele ocorre na meiose. Professor, eu não lembro o que é meiose. Veja só, quando o nosso corpo vai produzir células, existe a mitose e a meiose. A mitose ocorre nas famosas células somáticas. Células somáticas, pessoal, são células não sexuais. Todas as células do seu corpo são células somáticas, com exceção de uma. Se você for um menino, os espermatozoides não são células somáticas, e se você for uma menina, os ovócitos não são células somáticas. E são quais tipos de células? São células chamadas de células germinativas. Portanto, a meiose, ou seja, a separação dos alelos aqui para a primeira lei de Mendel, ela vai ocorrer na meiose e não na mitose. Tudo bem? Observe essa tela aqui do lado, eu vou sair da frente para você observar como ocorre essa separação, essa segregação dos alelos. Veja só, vamos imaginar que essa pessoa, nessa célula aqui, ó, seja um homem, tá? Um gatinho aqui, ele está produzindo espermatozoide. Nessa célula, ele possui somente 2 cromossomos. Esses 2 cromossomos representam o par número 1. Eu pergunto para você, se fosse um ser humano, tem quantos pares de cromossomos? 23. Eu só estou representando somente um par, mas você coloca na sua cabeça que se fosse um ser humano, por exemplo, seriam 23 pares. Tudo bem? Vamos observar somente com um par para ficar simples. Aqui estamos revisando a meiose. Vamos voltar para a tela. Perceba, pessoal, que nessa célula, com esses 2 cromossomos que representam o par número 1, eles vão duplicar o seu material genético. Veja, aqui nós temos somente um cromossomo com um alelo chamado Rzão, que é o dominante, e um cromossomo azul com um alelo chamado Rzinho. Perceba agora aqui embaixo que esse cromossomo ele duplicou o seu material genético. Eu tenho aqui nesse mesmo cromossomo uma
cromátide, que é essa mesma cromátide anterior aqui, mas do lado nós temos uma outra cromátide, mostrando que esse cromossomo de cima aqui duplicou o número de cromátides, ou seja, duplicou o DNA. Se você lembra das aulas, esse processo de duplicação do DNA é chamado de replicação do DNA, tudo bem? Perceba que esse mesmo mecanismo está acontecendo aqui, ó, para o cromossomo representado em azul. Veja que o azul, ó, ele tá com uma cromátide aqui e ele duplicou a outra cromátide aqui. É importante você ter em mente que parece que nós temos aqui 4 cromossomos, mas não, nós temos somente 2 cromossomos, tudo bem? Professor, como assim 2? São 2, pessoal. O que duplicou é o número de DNA, o número de cromátide, mas veja que essas cromátides ainda estão unidas. Por isso a gente fala que tem somente aqui, ó, um cromossomo vermelho e um cromossomo azul, tudo bem? Espero não estar complicando mais do que tá atrapalhando vocês aqui nessa revisão. Perceba agora que vai ocorrer a famosa meiose 1, que é justamente aqui que os alelos vão se separar. Observe, essa célula aqui, pessoal, ela vai, ó, sofrer uma divisão, de modo que esse cromossomo vermelho vai para uma célula e esse cromossomo azul vai para outra célula. Turma, a gente acabou de separar esses alelos. O Rzão está de um lado e o Rzinho está do outro lado, tudo bem? Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, jamais nós vamos ter um Azão, aqui a gente está representado pela letra R, tá? Um Azão e um Azinho no mesmo lado do cromossomo. Como assim, professor? Ó, vamos supor que esse R seja um A, tá? Nunca nós vamos ter um alelo Azão e um Azinho aqui, ó, no mesmo cromossomo. Não. Esse cromossomo representa um mesmo cromossomo. Então nós vamos ter um Azão aqui e outro Azão aqui. E o Azinho estaria aqui, ó, e outro Azinho estaria aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos avançar. Aconteceu a meiose 1, agora vai acontecer a meiose 2. Como assim? Nós vamos separar essas cromátides novamente. Agora sim a gente vai separar os cromossomos. Veja só, essa cromátide da esquerda, ela vem para cá e agora a gente não chama mais de cromátide, como ela separou, a gente chama de cromossomo. E essa cromátide vem para cá. Agora não chama mais de cromátide porque ela se separou, a gente chama de cromossomo. Perceba que esse cromossomo deu origem a 2 cromossomos. O mesmo vai acontecer com essa cromátide aqui vermelha, ó. Essa cromátide da esquerda vem para cá, agora a gente chama ela de cromossomo. E essa cromátide da direita vem para cá, agora a gente chama ela também de cromossomo. Turma, olha aqui no início, a gente tinha uma célula com 2 cromossomos e depois formou-se quantas células? Ó, 1, 2, 3, 4 células, cada uma com um cromossomo somente. Imagine que essas células são espermatozoides, ó. Tô desenhando um espermatozoide para você, ó. Veja, se eu tinha aqui um par vermelho e um par azul, agora cada célula tem somente um cromossomo, ou seja, a gente dividiu ao meio o número de DNA. E isso mostra que, ó, se eu tinha o cromossomo vermelho e azul, ele foi dividido ao meio, 50% tá com vermelho, olha aqui, ó, 50% de 100%, tá? E outro 50% tá com azul, olha aqui, ó, 50% de 100%. Em outras palavras, os alelos, eles são separados durante a meiose. Em que fase da meiose, professor? Na anáfase. Anáfase 1 ou anáfase 2? Anáfase 1. Se você tá boiando, volta no assunto de divisão celular, mais especificamente meiose. Agora, depois dessa revisão toda, que eu espero que tenha ajudado vocês mais do que tenha atrapalhado, a gente tem que ter em mente que Mendel, ele era monge. E ele não fez cruzamentos, por exemplo, entre camundongos. Muita gente pergunta, professor, mas por que ele não fez cruzamento de camundongo, sabendo que camundongo se reproduz muito rápido? Justamente por isso, gente. Ele era monge, entendeu? Então, no contexto da época, não pegava muito bem para um monge estar cruzando animais. Então, como Mendel fez para suprir essa barreira, ele cruzou plantas. Que planta foi? Foram as famosas ervilhas do gênero Pisum sativum. E por que Mendel escolheu essas ervilhas? Porque, diferentemente dos animais, por exemplo, as ervilhas desse gênero não tinham estágios intermediários. Veja, uma ervilha ela poderia ser amarela ou verde. Ela não poderia ser amarelo e esverdeado. Ela não tinha estágio intermediário. A ervilha era grande ou baixa. Ela não tinha uma ervilha no meio termo. A ervilha era lisa ou rugosa. Ela não tinha uma ervilha mais ou menos. Portanto, saber essas diferenças era importante para a gente observar como as características eram passadas de geração em geração. Não tem sentido, por exemplo, observar uma ervilha amarelada, ou seja, amarelo misturado com verde, porque como é que eu vou saber se o amarelo está passando para a próxima geração ou se o verde está passando para a próxima geração? Então, Mendel escolheu essa espécie justamente por causa disso. Ela tinha condições bem demarcadas. Além disso, o ciclo de vida das ervilhas eram muito rápidos. Veja só, ela tinha basicamente, ó, 2 semanas após a fecundação já tinha o fruto. Então, isso era muito rápido. Imagina fazer um cruzamento com seres humanos. Esperar um ser humano crescer para cruzar, para observar a característica no filho, isso dá muito trabalho. Daí mais um motivo de escolher as ervilhas. E uma outra característica que é pouco falada, inclusive, mas que o Enem pode cobrar, contextualizada em uma questão principalmente de matemática, é o seguinte: Mendel ele fez o tratamento estatístico dos
dados. Lembra que eu falei para vocês? Mendel era um exímio matemático. E ele utilizou a matemática juntamente com a biologia para fazer esses cruzamentos e tirar uma lei, que a gente chama de lei de Mendel, tá? Ou seja, a matemática deu um suporte teórico para Mendel, para ele criar a primeira e a segunda lei de Mendel. Observa aqui como Mendel fez esse cruzamento, ó. A ervilha, ela tem uma flor, não sei se vocês lembram das aulas de botânica, pessoal, mas a flor é a estrutura reprodutiva e um vegetal, que são as angiospermas, tá? Nesse caso, a ervilha, pessoal, ela tem tanto uma estrutura masculina, que a gente vai chamar de androceu. O androceu é composto pelo filete e antera. Na ponta da antera tá o pólen, tá? E essa ervilha, ela também tem a estrutura feminina, chamada de gineceu. Na ponta do gineceu tem o estigma, que é onde recebe o pólen. O que Mendel fez foi uma parada massa, que foi o seguinte, ó. Ele não deixava uma ervilha cruzar com outra, ele controlava esse cruzamento das ervilhas. Ou seja, ele separava essas plantas para que o pólen, pela ação do vento ou de outros insetos, de uma planta não pudesse cruzar com a outra. Assim ele tinha um controle maior. Por exemplo, só tenho ervilha verde aqui desse lado, só tenho ervilha amarela desse lado aqui, eu vou ter o controle sobre ela. Quando ele tentava cruzar, ele fazia isso manualmente, como essa imagem está mostrando aqui para vocês, ó. Ele cruzava manualmente. Aqui vocês podem observar a ervilha lisa e a ervilha verde, tá? Não tem uma ervilha amarelada ou esverdeada. Observe que Mendel pegava uma pinça, ele ia na estrutura da antera, onde está o pólen, coletava o pólen daqui, ó, e colocava bem aqui no estigma da flor, que é a região feminina chamada de gineceu. Esse pólen desce, ele é fecundado no ovário aqui na base e depois sai o fruto, que é justamente a ervilha. Era assim que Mendel fazia, então. Show de bola? Agora a gente vai entender de fato como funcionava essa primeira lei de Mendel. Eu vou explicar o racional, a ideia, que está na esquerda, e depois a gente vai consolidar essa ideia do lado da direita, tá? Então tenha calma. Vamos observar aqui a ervilha, duas características da ervilha. Primeiro, ele observou uma ervilha lisa. Perceba que essa ervilha, ela não tem rugosidade, ela não é ondulada. Ele observou essa ervilha lisa. Depois ele pegou ervilha rugosa. Essas ervilhas ele chamou de geração pura. Como assim, professor? Toda vez que uma ervilha lisa cruzava com uma ervilha rugosa, nascia ervilha lisa, beleza, mas quando nascia ervilha rugosa, ele separava. Ele pegava essa ervilha lisa, cruzava com ela mesmo, nascia ervilha rugosa, ele separava, de modo que ele cruzou tanto que chegou uma hora que ervilha lisa só nascia ervilha lisa. Tudo bem? Essa geração ele chamou de geração pura. Agora, olha a ideia, olha o que ele observou. Quando ele cruzou a lisa pura com a rugosa pura, todas as ervilhas, pessoal, foram lisas. Ele falou, gente, como assim, rapaz? Pra onde é que foi essa característica rugosa? E ele teve a seguinte sacada. Ele pegou agora uma dessa ervilha lisa e cruzou com outra ervilha lisa, que tá aqui, ó. E o que foi que ele observou? Ele observou que tinha uma ervilha lisa, outra ervilha lisa, outra ervilha lisa e reapareceu a ervilha rugosa. Então olha que interessante. Cruzou liso com rugoso, ficou todo mundo liso. Pegou uma dessa lisa com outra dessa lisa, cruzou entre elas, veio ervilha lisa, mas também veio ervilha rugosa. A característica rugosa que tinha desaparecido, ela voltou a aparecer. E essa foi a base da primeira lei de Mendel. E eu sei que você não está entendendo nada agora, que você vai entender agora. Nós vamos mudar essa ervilha lisa para rugosa. Vamos trabalhar não com isso, mas sim com cores. Tudo bem? Agora vamos acompanhar o lado direito da tela. Observa aqui comigo, ó. O Mendel, ele pegou uma geração pura somente de ervilha amarela. Tudo bem? Novamente, como é que essa geração era pura? Toda vez que ele cruzava amarelo com amarelo, que nascia verde, ele tirava o verde. Cruzava amarelo com amarelo, nascia verde, tirava o verde, até que só cruzava amarelo com amarelo e só nascia amarelo. Isso é puro. Ele fez a mesma coisa pro verde. Isso quer dizer que ele cruzou agora, sabendo que já era puro, amarelo, ervilha amarela, com ervilha verde, ambos puros. E quando ele fez esse cruzamento, observe que só nasceu ervilha amarela. Esse primeiro cruzamento é chamado de geração P, pessoal, porque é a geração dos pais. Aqui seria a geração dos filhos e aqui seria a geração dos avós, tudo bem? Quando ele fez o cruzamento de amarelo puro com verde puro, só nasceu ervilha amarela. Até aqui você tá entendendo, pelo amor de Deus. Eis que ele pegou essa ervilha amarela aqui, fruto desse primeiro cruzamento aqui, e cruzou com outra ervilha amarela. E olha a mágica acontecendo, nasceu uma ervilha amarela, duas ervilha amarela, três ervilha amarela, até que voltou a nascer uma ervilha verde. E aqui a gente adiciona os conhecimentos que a gente teve da primeira aula. Veja só, turma, vamos lá, voltando para o conhecimento atual agora, tá? Se eu tô pegando uma ervilha amarela, cruzando com ervilha verde, e a característica verde some, só permanece a característica amarela, eu pergunto para você, essa condição amarela é dominante ou recessiva? Você tem que concordar comigo que essa condição ela é dominante. Porque se eu cruzei amarelo com verde e só nasceu amarelo, significa dizer que o verde ela é recessivo e, portanto, ficou sobreposto do amarelo, que vai ser dominante. Daqui dessa primeira geração, a gente tira o primeiro entendimento, que é o seguinte: o amarelo puro vai ser dominante, então eu vou chamar de azão.
azão. Por que azão, professor? Porque é puro. Lembre-se que Mendel não chamava de heterozigoto ou homozigoto. Ele chamava de híbrido quando era heterozigoto ou puro quando era homozigoto. Volta na aula anterior para você entender, tá? Puro aqui para nós é quando tem duas letras iguais, são homozigotos, tá? Então, como ele cruzou amarelo com verde e só nasceu amarelo, eu chego à conclusão que o amarelo ele é dominante, então eu vou chamar de azão. E que, portanto, o verde é recessivo, eu vou chamar de azinho. Você vai falar, professor, mas eu vi em algum lugar que a gente tem que chamar pela condição daquele que é recessivo. Por exemplo, se o verde é recessivo, eu teria que chamar não de A, mas sim de V, porque o V vem de verde, que é recessivo. Gente, não importa, a letra não importa, o que importa é você entender o conteúdo. Estão entendendo? Aqui a gente vai chamar de A, que é mais fácil. Agora a gente entende o que aconteceu, ó. Na verdade, quando esse amarelo vai formar gametas, ele pode formar um espermatozoide com amarelo que vem para um lado, e aqui como é planta, a gente não chama de espermatozoide, tô falando isso só para você entender, tá? E esse azão vem para o outro lado, ou seja, eu tô formando gametas, pessoal. Então esse amarelo, a parte masculina do amarelo vai ter um azão aqui, um gameta, ou vai ter outro azão aqui. Agora, se a gente pegar a parte do verde, vai formar dois gametas também, segregação dos gametas, então quer dizer que um azinho vem para aqui e o outro azinho vem para aqui. Agora a gente cruza. Como é que a gente faz o cruzamento? Na primeira lei de Mendel, a gente faz esse quadrado aqui, ó, chamado de quadro de Punnett, ou você pode chamar de chiqueiro, não importa. O que importa é você entender o conteúdo. Como é que a gente faz esse cruzamento? Esse A aqui, ele combina, ele é cruzado, ou seja, ele é fecundado, faz a fecundação com esse A aqui, tá? Quando acontece isso, a gente chama isso aqui, ó, de azão, que é o A de cima, com o azinho, tá? Entendeu a lógica? Esse mesmo A aqui, ó, ele faz o cruzamento com esse azinho de baixo. Portanto, a gente fala que é azão, azinho também. Agora, olha que interessante. Se eu pegar esse azinho e cruzar com esse azão, fica o quê? Azinho, azão, não é isso? É. Mas por convenção, para você não se atrapalhar, não errar a questão, a gente bota sempre um maiúsculo na frente, tudo bem? Então, esse azinho com esse azão aqui vai formar azão, azinho. Esse azinho com esse azão aqui de cima vai formar azão, azinho. Turma, se eu falei para você que o amarelo é dominante, isso quer dizer que basta ter somente um azão que todas as ervilhas serão amarelas. Perceba que essa geração, ó, eu tenho aqui, ó, azão, 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 azão e azão, azão. Como todas têm o alelo dominante, significa dizer que todas essas serão amarelo, que é justamente a geração F1, ó. Todas são amarelas. Agora, aqui está o X da questão. Eu juntei amarelo puro, azão, azão, com verde puro, azinho, azinho. E só deu agora azão e azinho. Como tem azão e azinho, agora eles não são mais puros, não são homozigotos, eles são heterozigotos ou híbridos. Portanto, essa geração F1 agora, ela é composta por amarelo heterozigoto. O que Mendel fez foi pegar uma dessa aqui, amarelo heterozigoto, que é chamado de híbrido, e cruzar com outro amarelo heterozigoto, que ele chamou de híbrido. Ou seja, ele cruzou com outro azão, azinho. Professor, não estou enxergando esse cruzamento que ele fez. A turma, ó, ele pegou essa ervilha e cruzou com essa, por exemplo, tá? Ou seja, azão, azinho com azão, azinho. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Na hora de formar gameta, um A vai para um lado, outro A vai para o outro. Ou seja, um azão tá aqui e um azinho tá aqui. A mesma coisa, um azão vai para um lado, esse azinho vai para outro. Esse azão tá aqui e esse azinho tá aqui. Lembrando que isso aqui que eu tô falando que vai para um lado e para o outro é formação de gameta. Se fosse a espécie humana, o gameta seria um espermatozoide ou óvulo, por exemplo, tá? Agora ficou fácil, pessoal. Vamos fazer agora esse cruzamento, ó, desse azão que eu tô marcando para vocês com esse azão aqui. Quando eu faço azão, azão, que é a geração de filhos 1, vai ficar azão, azão. Se eu fizer esse cruzamento, ó, desse azão aqui com esse azinho aqui, vai ficar azão na frente, azinho. Agora vamos para baixo, ó. Esse azinho aqui, eu vou cruzar com esse azão aqui. A gente coloca o maiúsculo na frente, vai ficar azão, azinho. E esse azinho aqui, a gente cruza com esse azinho aqui, vai formar azinho, azinho. Olha que interessante. Agora na geração F2 eu formei um amarelo, azão, azão, que é esse daqui, ó. Um amarelo, azão, azinho, outro amarelo, azão, azinho, e esse daqui que é verde, azinho, azinho. Olha que massa, pessoal. Quando a gente cruzou F1 com F1, a gente tem agora como resultado F2. Qual é o resultado da F2? Eu tenho um amarelo, azão, azão, um amarelo, azão, azinho, que é híbrido ou heterozigoto, outro amarelo, azão, azinho, que é híbrido ou heterozigoto, e um verde, azinho, azinho, que é homozigoto, também chamado de puro. E aqui a gente entra no conceito de proporções. As proporções podem ser genotípicas e fenotípicas. Lembra do que é um genótipo e um fenótipo da aula passada? Genótipo é a condição genética, são os alelos. Fenótipo é aquilo que a gente enxerga. E qual é o genótipo que a gente está observando aqui? Perceba que o genótipo são as condições alélicas dos genes. Então eu tenho aqui, pessoal, ó, genotípica, um amarelo puro, ou seja, eu tenho um azão, azão,
eu tenho 2 amarelos híbridos, ou seja, 2 amarelos azão, azinho, e eu tenho um verde puro, ou seja, um verde azinho, azinho. Qual é a proporção genotípica? É 1 para 2 para 1. É isso que aparece nas provas para vocês. Se a questão ela traz uma condição dessa, que depois do cruzamento de um F1 nasceu a proporção de 1 para 2 para 1, a gente está falando da primeira lei de Mendel. Agora, qual é a proporção fenotípica daquilo que a gente está enxergando? Observe. Turma, no fundo, sem saber de gênio, o que é que significa isso? O que foi o que Mendel fez? O que é que a gente está enxergando aqui, ó? Concorda comigo que nós estamos enxergando 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde? Sim ou não? Sim. E essa proporção fenotípica, que é aquilo que a gente enxerga, portanto, é de 3 para 1. Tudo bem? Aqui está a primeira lei de Mendel, pessoal. Mendel foi o cara que buscou entender como as características são passadas. E na primeira lei, ele observou o seguinte, ó, sempre na separação dos alelos, que ele chamava de fator, porque ele não entendia o que era alelo, tá? Não tinha esse conceito ainda. A gente vai separar no meio. Se eu sou um indivíduo heterozigoto, azão, azinho, quando eu for formar gameta, espermatozoide, eu vou levar um azão em um espermatozoide, outro azão em outro espermatozoide. Esse processo ocorre na meiose. Mendel cruzou ervilhas amarelo e verde puras, e quando ele cruzou só deu ervilha amarela. Se o verde sumiu, significa dizer que o verde foi recessivo. Quando ele pegou essa geração F1 que cruzou amarelo com amarelo, o que foi que aconteceu? A condição amarela permaneceu, mas a condição verde voltou a aparecer. Tudo bem? Ou seja, o verde saiu da geração parental, desapareceu na F1 e voltou a aparecer na geração F2. E assim as características são passadas. Atualizando para os conceitos de hoje, eu trouxe essa tabela para você. Ó, para Mendel, ou seja, antigamente ele chamava de puro o que hoje a gente chama de homozigoto. Anota isso no seu caderno. Pega o caderno, anota esse negócio para você não errar a questão por causa dessa besteira. Tudo bem? Pega o caderno e anota esse negócio aí, pelo amor de Deus. O que Mendel chamou de híbrido, a gente chama hoje de heterozigoto. E o que Mendel chamou de fatores, a gente chama de alelos. Lembrando que alelo nada mais é do que a variação de um gene. O gene A, o gene B, o gene C. O alelo pode ser azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho. Bezão, bezinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho. Cezão, cezinho, cezão, 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 cezinho. Alelos são variações do gene. E o que Mendel chamou de segregação, ou seja, separação para formar gameta, nesse caso para formar pólen, para formar a estrutura feminina também, a gente chama hoje isso de meiose. Onde é que os gametas são formados? Na meiose 1. Lembrando, a meiose tem a meiose 1 e a meiose 2. Em que fase da meiose? Na anáfase. Eu tô falando isso, eu sei que tá complexo, mas é pra você não errar uma questão dessa. A meiose é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo a Ana telefonar. Ou papai e mamãe andaram treinando. Tudo bem? Em que fase acontece? Prófase, metáfase, anáfase. Acontece isso aqui. Tudo bem? Eu vou gravar aula só de meiose e só de mitose pra você entender isso com perfeição. Agora vamos ver se você entendeu de fato esse conteúdo e vamos aplicar ele em uma questão. Vamos com calma, todo mundo com calma para entender isso aqui. Vamos lá? O albinismo é uma herança autossômica recessiva. Parou por aqui. Gente, autossômica está envolvida com os cromossomos sexuais? Não, porque cromossomo sexual é herança alossômica. Tudo bem? Recessivo, então, a gente tem a noção de que ele é uma condição pura recessiva. Porque se não fosse puro, não fosse homozigoto, ele seria heterozigoto e aí teria uma condição dominante. Ficou evidente? Como eu já sei que o albinismo é recessivo, eu vou chamar de azinho, azinho. E ele é puro, tudo bem? Que se caracteriza por uma ausência ou redução da produção de melanina no organismo. O que faz com que o indivíduo apresente despigmentação da pele, pelos e olhos. Eu vou botar uma foto de uma pessoa albina só para você ver o que é, tudo bem? Sabendo-se que se trata de uma herança recessiva, qual a chance de uma criança nascer albina se seu pai for albino? Ó, qual a chance, qual a probabilidade de uma criança nascer albina se seu pai for albino e sua mãe apresentar produção normal de melanina, mas for heterozigota? Pessoal, vamos tirar as características do texto. Tudo que o texto coloca em genética, ele está dando uma dica pra gente, tudo bem? Então vamos fazer um rascunho aqui com você. Tenha calma. Você chegou até esse momento da aula é porque você tá entendendo. Azinho. Azinho é uma pessoa albina, tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, o albinismo é uma condição recessiva. O trecho eu trouxe isso pra gente, o texto, tudo bem? Isso quer dizer que se uma pessoa tiver um azão e um azão, ele vai ser típico. Professor, o que é típico? Normal, tá? A gente chama de típico, porque normal varia. O que é normalidade? Varia, tá? Típico é uma pessoa não albina, tudo bem? Não albino. Agora, se a pessoa for azão, azinho, será albino ou não? Não, porque o albinismo é uma condição recessiva e basta ter um azão para ser típico, para ser normal. Então, azão, azinho é não albino também. Olha o que a questão falou, ó. Qual a chance de uma criança nascer albina se seu pai, o pai é albino? Gente, então qual é o genótipo do pai? É 1, 2 ou 3? É o genótipo 1. O pai, ele é albino, ele é azão, azão. Quando esse pai for formar gameta, ele vai mandar azão, azão junto? Não, ele vai mandar
Um azão para cá, outro azão para lá, não é isso? Então vamos botar isso na tabela, no diagrama de Punnett. O azão tá aqui, o azinho na verdade tá aqui, e o outro azinho tá aqui do pai. Agora vamos ver como se comporta a mãe. E sua mãe apresenta produção normal, opa, então a mãe ela é normal, ela pode ser assim ou ela pode ser assim. E agora, professor, qual que é a escolha dos dois para representar a mãe? O texto vai te mostrar. Ó, ela é heterozigota. Pessoal, heterozigota é essa daqui ou a de baixo? Gente, a de cima é homozigota dominante. Aula de conceitos. A de baixo é heterozigota. Então a mãe ela tem essa característica genotípica aqui. Quando a mãe for formar gametas, bota aqui a mulher, vai formar gametas pro ovócito dela, ela pode mandar azão no mesmo ovócito? Não. Um ovócito vai um azão, o outro ovócito vai o azinho. Então a mãe ela é heterozigota, ela é azão e azinho. Agora, irmão, é só fazer aquilo que é bom, que é fácil, é só cruzar. Eu vou pegar esse azão aqui, ele vai combinar com quem? Com esse azinho aqui, tudo bem? Botar de preto pra gente não se enganar. Então vai ficar, ó, azão, azinho. Uma outra possibilidade de formação de gametas é a seguinte: esse azão aqui com esse azinho. Vai ficar o quê? Azão na frente sempre, azinho. Professor, mas eu quero botar o azinho na frente. Você bota e você erra. Bote o azão na frente e o azinho depois, tudo bem? Outra possibilidade de formação de gametas é essa daqui, ó. Azinho, azinho. Então tá aqui, azinho, azinho. E a última possibilidade de formação de gametas é essa daqui, ó. Azinho, 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 azinho. Agora olha a pergunta. Qual a chance de uma criança nascer albina se seu pai for albino e sua mãe apresentar produção normal de melanina, mas for heterozigota? Gente, qual é a condição de ser albino? Olha aqui, ó. Albinismo. Azinho, azinho. Dentre essas 4 possibilidades, essa primeira, azão, azinho. A segunda, azão, azinho. A terceira, azinho, azinho. A quarta, azinho, azinho. Qual a chance de ser albino? Professor, essa daqui e essa daqui, não é isso? É. 2 chances em quantas? Em 1, 2, 3, 4. Portanto, a chance é 2 quartos. Gente, quanto é 2 quartos? Eu vou dividir em cima por 2, embaixo por 2, vai ser 1 meio. 1 meio é a mesma coisa de que 50%. Resposta letra C. E aí, conseguiu? Fácil, né? Pra quem já manja, isso aqui é fácil. Vamos fazer o seguinte, vou fazer mais uma pra você treinar, tudo bem? E aí eu finalizo a aula de hoje. Fica aí, aguenta aí. Vamos lá pra próxima. Mendel, durante seu experimento, realizou a polinização cruzada de plantas ditas puras, ou seja, plantas que, após sucessivas gerações, eram responsáveis por originar plantas com a mesma característica. Falei isso pra você, tá? O cruzamento entre as plantas puras de flor branca e plantas de flor púrpura deu origem às plantas da geração que ele denominou de F1. Até então a gente não sabe quem é dominante e quem é recessivo aqui. O texto vai ter que falar isso pra gente. Eu acho que ele vai falar isso agora. Vamos lá? As quais foram 100% púrpuras. Aqui está a dica do texto pra gente, pessoal. 100% púrpuras. Ou seja, ele cruzou branco com púrpura e nasceu só púrpura. Essa condição, então, de ser púrpura é dominante ou recessiva? Veja, se eu cruzei púrpura e o branco sumiu, significa dizer que o dominante púrpura ficou maior do que o branco, não é isso? Isso quer dizer que púrpura é dominante. Vamos anotar isso pra não errar, velho. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Púrpura vai ser dominante. Vamos chamar de B, tudo bem? Então vou colocar aqui, ó, se eu tiver um Bzão, eu sei que vai ser púrpura dominante. Não importa se é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Então vou botar um Bzão traço, tá? Então quer dizer que branco é recessivo. Então eu vou chamar de Bzinho, Bzinho. Tudo bem? Professor, por que você botou Bzinho, Bzinho, não botou Bzão, Bzinho? Porque se eu coloco um Bzão aqui, não vai ser branco, vai ser púrpura. De acordo com seus conhecimentos sobre a genética e os trabalhos de Mendel, marque a alternativa que indica corretamente as proporções de flores brancas e púrpuras obtidas na geração F2. Ó, eu vou voltar aqui porque no próprio texto ele está falando o seguinte, ó, ele cruzou plantas puras. Então eu sei que esse púrpuro não pode ser Bzão, Bzinho, porque ele é pura. Então é Bzão, Bzão. Tudo bem? Só reli o texto e encontrei essa informação. Agora vamos fazer o primeiro cruzamento que ele fez, ó. Se eu pegar aqui a planta macho e a planta fêmea, professor, tem planta macho e fêmea? Tem, tá? Senão não ia reproduzir, tudo bem? Planta macho e fêmea. Púrpura, se vai formar gameta, um B vai para um lado, o outro B vai para o outro lado, Bzão, Bzão, tá? Se eu pegar a planta pura, branca, vai formar gameta, um Bzinho vai para um lado, outro Bzinho vai para outro, tudo bem? Agora a gente faz o cruzamento. Você já aprendeu a fazer o cruzamento, não é isso? Esse Bzão com esse Bzinho aqui, vai ficar Bzão, Bzinho. Esse Bzão com esse Bzinho de baixo, Bzão, Bzinho. Esse Bzão com esse Bzinho aqui, Bzão, Bzinho. E esse Bzão com esse Bzinho aqui, Bzão, Bzinho. Gente, todos, 100%, essa aqui é chamada de F1, tá? Vai ser que cor púrpura. Por quê? Todos são Bzão,
Bzinho. Se tem o Bzão, ele é dominante sobre o Bzinho e é púrpura. Agora, se eu pegar um Bzão Bzinho e cruzar com outro Bzão Bzinho, a gente vai ter F2. O que é que vai acontecer? Tudo bem. Eu pego a planta macho, a planta fêmea, ela é Bzão Bzinho, tá? Vamos fazer o cruzamento agora na F2. E é o seguinte, essa planta púrpura, porque tem um Bzão, vai formar dois tipos de gameta. Manda um com Bzão e outro com Bzinho. E se eu pegar outra planta dessa geração F1 aqui, púrpura, e cruzar Bzão com Bzinho, ela manda Bzão Bzinho. Agora a gente faz o cruzamento. Bzão com Bzão forma Bzão Bzão. Bzão com Bzinho forma Bzão Bzinho. Bzinho com Bzão forma Bzão Bzinho. Ou Bzinho com Bzinho forma Bzinho Bzinho. A pergunta é: qual a proporção de flores brancas e púrpuras? Turma, agora é só correr para o abraço. Ó, eu sei que branco é Bzinho Bzinho, então branco é 1. Enquanto 1 em 1, 2, 3, 4. Então branco vai ser 1 em 4. Tudo bem? E púrpura? Púrpura tem que ter um Bzão, não é isso? Ó, púrpura, púrpura, púrpura. Qual a proporção de púrpura? Púrpura é 3 em 4. Pessoal, 1/4 é a mesma coisa que 25%. 3/4 é a mesma coisa que 75%. Então a proporção de púrpura é 75% e de branco é de 25%. Alternativa letra C. Tudo bem? Questão relativamente tranquila. Eu fiz questão de fazer lentamente para você entender de uma vez por todas essa primeira lei de Mendel. Agora eu só quero abordar uma segunda coisinha rapidinho, que é o tipo de cruzamento. Eu estou mostrando para você o cruzamento do diagrama de Punnett. Mas a gente pode fazer um cruzamento mais rápido, pessoal. Ó, se eu for cruzar, por exemplo, um heterozigoto aqui, ó, azão, azinho, cruzado com azão, azinho. Eu não preciso fazer o diagrama de Punnett ou chiqueirão. Eu faço o seguinte, ó, esse azão aqui, ele pode se combinar com esse azão aqui, então vai formar azão, azão. Ou esse azão aqui, ele combina com esse azinho aqui, então pode formar azão, azinho. Esse azinho aqui se combina com esse azão aqui, então vai formar azão, azinho. Ou esse azinho aqui, ele pode se combinar com esse azinho aqui, formando azinho, azinho. Esse sistema, pessoal, assim que você for fazendo, ele é muito mais rápido do que você ficar fazendo diagrama de Punnett. Entendeu a primeira lei de Mendel? Foi uma aula cansativa? Eu acho que deu para você entender, tá? Agora, para frente, a gente vai falar alguns conceitos dentro da primeira lei de Mendel ainda, como alelos letais, por exemplo, dominância incompleta, codominância. Mas se você entendeu a aula de hoje, eu te peço só um favor, pelo amor de Deus, é só você dar o like aqui, pega esse vídeo, manda no grupo da sala. Pessoal, ó, tô estudando aqui genética, eu descobri um professor que eu consegui entender com ele, ele explica bem mastigado, o vídeo é longo, mas deu para entender. E é isso, pessoal, se você quer entender um conteúdo que é complexo, você tem que ter disposição, tem que ter tempo. Não tem como explicar isso aqui em 1 minuto, 1 minuto é uma revisão, você tá aprendendo, você é um aluno que tem dificuldade, então tenha calma, tá? No mais, se você chegou até aqui, eu nem sei quanto tempo tá de gravação, mas se você chegou até aqui, muito obrigado por sua atenção. Tenha paciência, tudo vai dar certo. Deixa uma dúvida aqui, manda uma mensagem no meu privado, que a gente tá aqui para te ajudar. Tudo bem? Eu sou o Luiz e por sua atenção, então, meu muito obrigado, um abraço e falou!